Olá pessoal, beleza? Sou Marcos Girão, servidor público federal e professor com muita honra do Estratégia Concursos, hoje o site que mais aprova em concursos públicos no país. Eu venho com este vídeo te trazer mais uma dica da nossa série Alterações no CTB pós-edital PRF 2013. Solta a vinheta! É isso aí, nós estamos agora na nossa dica número 12. Lembra, a gente está numa sequência de normas que alteraram o CTB, já fizemos 12 dicas regulares e algumas dicas extras, que são aquelas mudanças que estão acontecendo repetidamente e de repente a gente encaixa aí a dica extra, né? Pois bem, nessa dica 12, nós vamos falar sobre um aspecto muito importantinho, já começando a citar uma das normas que muito alteraram o CTB quando ela entrou em vigor. Bom, estou falando da nossa dica número 12. A suspensão do direito de dirigir no âmbito penal mudou. Sim, essa mudança foi provocada pela Lei 12.971 de 2014. Estou dizendo que nós estamos na parte 1, porque esta norma foi uma das que mudaram muito o CTB. E eu até chamo essa norma de mini-reforma 1, depois do edital PRF 2013. Então, este é só o primeiro vídeo sobre essa norma que trouxe uma série de mudanças bem interessantes. Beleza? Pois bem, vamos falar agora da suspensão do direito de dirigir, mas no âmbito penal. Bom, no nosso Código de Trânsito brasileiro, nós temos duas formas de suspensão. Uma delas é a suspensão do direito de dirigir, prevista no artigo 256, inciso 3, combinado com o artigo 261 do CTB. A suspensão do direito de dirigir é uma penalidade em nível administrativo, ou seja, ela pode vir ou não tipificada, escrita, como uma das penalidades para quem comete infração de trânsito. É quando você cometeu alguma infração de trânsito e lá está tipificado como uma das penas a suspensão do direito de dirigir, aí você vai responder um processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. E aí a autoridade de trânsito vai então entender qual é o quantum da tua pena dentro do quanto aqui que o CTB diz máximos e mínimos. Pronto, beleza. Suspensão do direito de dirigir em nível administrativo significa o quê? Uma penalidade por infrações de trânsito. Não estou falando aqui de crime de trânsito. Porque quando eu olho para o crime de trânsito e os crimes de trânsito tipificados lá no capítulo 19 do CTB, entre o 302 e o 312, você vai ver lá que em alguns crimes também se prevê uma suspensão de direito de dirigir. Só que ela tem um outro nome, essa daqui. Em alguns crimes do CTB, você vai ver lá a suspensão ou proibição de se obter a permissão de dirigir ou a habilitação. Ou seja, ou você, que já é habilitado, vai ter o seu direito de dirigir, a sua habilitação suspensa, ou você, que nunca foi habilitado, vai estar proibido de obter a permissão para dirigir. Beleza? Isso se você cometer determinado crime de trânsito que prever esta pena. Agora sim, eu estou falando em âmbito penal. Esta suspensão não tem nada a ver com a outra suspensão, aquela que nós acabamos de ver, da suspensão do direito de dirigir em nível lá da infração de trânsito. Porque, olha, uma não está conectada com a outra. Não é o fato de eu ter cometido a infração de trânsito, que porventura tem a suspensão do direito de dirigir como pena em âmbito administrativo, que necessariamente, se eu cometer um crime que também lá está tipificado nessa mesma conduta como crime de trânsito, que necessariamente eu vou ser apenado pela suspensão ou proibição de se obter a permissão de dirigir ou habilitação, não. Tá certo? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o CTB diferencia muito bem a suspensão do direito de dirigir em nível administrativo e a suspensão ou proibição de se obter a permissão de dirigir ou habilitação em âmbito penal. E é dessa segunda suspensão que nós estamos tratando aqui. Porque ela teve uma mudança significativa provocada pela Lei 12.971 de 2014. E é essa mudança que nós vamos ver agora. Olha para cá. Só exemplificando, para deixar tudo certinho, nós temos a suspensão do direito de dirigir, né? Tá aqui eu trouxe um exemplo, uma infração de trânsito. Transpor sem autorização, bloqueio viário policial. Infração gravíssima. E olha aqui, penalidade, multa, apreensão do veículo e
suspensão do direito de dirigir. Nós temos para essa infração aqui, que ela é gravíssima, uma pena, 2 penas, 3 penas, que necessariamente o condutor vai ter que responder. Lembrando que a apreensão do veículo será extinta do CTB a partir de novembro de 2016. Beleza? Ok. Então aqui eu estou falando em nível de infração de trânsito. Você não cometeu crime nenhum aqui, né? Aí tem a medida administrativa, remoção do veículo, recolhimento, documento de habilitação. Porque você sabe, se você nos acompanha em nossas dicas sobre infrações de trânsito, que quase todas elas que prevêem a suspensão do direito de dirigir, também tem como medida administrativa o recolhimento do documento de habilitação, tá bom? Bom, olhando agora para outra, exemplificando a outra suspensão, esta que tem um nome enorme, né? Suspensão ou proibição de se obter a permissão de dirigir ou habilitação. Essa daqui eu vou dar um exemplo de um crime. O crime de lesão corporal culposa aqui do CTB. Lá no artigo 303, diz assim, olha, praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Qual é a penalidade? Detenção, que é a pena restritiva de liberdade, de 6 meses a 2 anos. E olha aqui, suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Professor, é muito grande. Por que é tão grande assim essa suspensão? Não era tão mais fácil dizer suspensão do direito de dirigir, não? Não, porque aqui temos 2 situações. Ou você é habilitado, cometeu o crime de lesão corporal culposa, por exemplo, na direção do veículo automotor, aí você não tem que falar em proibição de se obter a habilitação, você vai ser suspenso mesmo, né? Vai ter suspensa aqui a habilitação para dirigir veículo automotor. Ok, tranquilo. Muito parecido com o que acontece lá na infração de trânsito. Agora, quando você não é habilitado, nunca tirou a habilitação, pegou um veículo, foi lá e lesionou uma pessoa, cometeu este crime aqui. Bom, você não tem habilitação. Aí não poderia entrar, ser apenado não com suspensão, é? Pode, porque a pena é suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor. Você entra nesse caso aqui, beleza? Então estamos falando desta pena aqui, que é uma pena restritiva de direito. Enquanto a detenção ou a reclusão, se você não bem lembra, é uma pena restritiva de liberdade. Bom, mas eu ainda não falei da mudança que aconteceu. Eu estou apenas exemplificando para você diferenciar bem o joio, suspensão do direito de dirigir, do trigo, suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir ou habilitação, né? É uma pena enorme, né? Só o nome dela. Bom, mas não importa. É só para você diferenciar o que é a da infração da diferença de uma pena para quem comete crime. Ok, tranquilo. Bom, e aí, uma coisa que eu preciso só informar para você. O artigo 293 diz o seguinte, que a penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor tem a duração de 2 meses a 5 anos. Quem decide isso, professor, é a autoridade de trânsito? Não, meu amigo, aqui eu estou falando em âmbito penal. Em âmbito penal, isso vai ser decidido no curso do processo criminal. E quem vai decidir o quantum dessa pena, ou seja, se vai ser 2 meses, se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ou no máximo 5 anos, vai ser, claro, o juiz que está no processo, o juiz do processo. Estamos falando aqui de crime, não de infração de trânsito. Pois bem, pela imposição dessa pena, poderá ficar suspenso tanto quem tem o direito de dirigir, quanto o inabilitado, foi o que falamos, pelo prazo variável de 2 meses a 5 anos. Tá certo, professor? Beleza. Professor Marcos Girão, cadê a mudança que o senhor está falando que aconteceu aqui com essa pena? Agora é que você vai saber. Bom, agora que a gente contextualizou, artigo 292, a suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, essa penalidade enorme, né? Pode ser imposta como penalidade principal, pode ser imposta isolada, pode ser imposta ou então cumulativamente com outras penalidades. Cuidado. Esta era a redação anterior, antes da Lei 12.971 de 2014. Esta era a redação anterior do artigo 291,
que dizia então que esta pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão, a habilitação para dirigir veículo automotor, ela podia ser a penalidade principal do crime. Quer dizer, não podia, se o juiz quisesse, não teria pena nenhuma restritiva de liberdade. Ele podia substituir como penalidade principal. Pode ser uma penalidade isolada, aplicada sozinha. Você tem duas penas previstas para o crime, mas de repente decidiu-se no curso do processo, na sentença, aquela ser aplicada isoladamente, a pena de suspensão. Ou então, cumulativamente, que é o mais normal de acontecer, com a outra pena, que é a pena restritiva de liberdade, por exemplo, a pena de multa também, que é o mais normal de acontecer. Bom, mas essa era a redação. Entendeu-se que essa penalidade de suspensão não poderia ser aplicada como penalidade principal. Assim seria muito bom, se os juízes começassem a decidir que a suspensão poderia ser aplicada como penalidade principal. Aí a gente ia começar a ver uma situação em que não ia ter mais aplicação de pena restritiva de liberdade, detenção ou reclusão, se for o caso, no caso dos crimes de trânsito. E aí, o que foi que o legislador fez? Fez o seguinte, alterou a redação no artigo 292, lá na Lei 12.971. A nova redação passou a ser a seguinte, olha só. A suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isolada, muito bem, ou cumulativamente com outras penalidades. Veja, sumiu a história dessa penalidade poder ser aplicada, essa pena poder ser aplicada como penalidade principal. Não pode mais. Ela pode ser até aplicada como penalidade isolada. Como assim, professor? Bom, naquele crime que nós vimos, lesão corporal culposa, por exemplo, tem lá a pena de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir, tal. Beleza. No curso do processo, a depender das circunstâncias que forem verificadas, o magistrado pode entender que é possível a transação penal, ou seja, substituir, pode ser possível, aí vai depender de uma série de circunstâncias, substituir a pena restritiva de liberdade pela pena restritiva de direito, dentre elas, esta daqui, a suspensão. Se assim o magistrado decidir, ela será então aplicada isoladamente. Ponto. E pode ser aplicada cumulativamente, que é o caso mais geral que se vê aqui. Ela aplicada junto com a detenção, aplicada junto com a multa. Aliás, o que é que eu estou dizendo? O magistrado decidir na sentença transitada em julgado que o cara vai ser apenado pela detenção, pela multa, pela suspensão, sem história de transação penal e de substituir ela por restritivo de direito, a restritivo de liberdade por restritivo de direito. Tá certo? Então, o que esse artigo está dizendo agora é o seguinte: não há mais como a suspensão, esta pena, ser aplicada como penalidade principal do crime. Para fins de prova, o que é que vai acontecer? A banca vai insistir ainda que essa pena pode acontecer com penalidade principal. Vai trazer a redação antiga. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Resumindo o que nós acabamos de falar, com o advento da Lei 12.971 de 2014, a suspensão ou a proibição de se obter a habilitação ou a permissão para dirigir, não mais pode ser aplicada como pena principal. Não esquece disso, beleza? Não esquece. Isso é bom de prova, isso foi pouco cobrado e tenho certeza que nas próximas provas de trânsito isso vai aparecer, tá? Ok, professor. E como é que apareceria, então, numa questão de trânsito? Olha aqui. Julgue a situação hipotética a seguir de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Considere que Paulo tenha sido condenado pela prática de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor a pena privativa de liberdade de 1 ano de detenção e a suspensão da habilitação para dirigir por igual período. Nessa situação, Paulo poderá cumprir como pena principal apenas a restritiva de direito, consistente na suspensão do direito de dirigir, se o juiz entender que as circunstâncias do crime assim permitiram. Certo ou errado? Essa aqui ficou fácil, né? Muito fácil. Ela está errada. Não há mais como essa penalidade, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir ou a habilitação de veículo automotor ser aplicada como penalidade principal.
Ela pode ser imposta, sim, de forma isolada ou cumulativamente. Tranquilo? Beleza? Então essa questão aqui está errada. Bom, aqui só um detalhe. Paulo foi condenado à suspensão também, à suspensão da habilitação para dirigir, porque subtende-se que ele é habilitado. Porque se ele não fosse habilitado, a mesma pena teria aqui outro nome, né? Ele estaria, então, proibido de obter a permissão para dirigir ou habilitação por igual período. Tá certo? Beleza? Bom, essa aqui é mais uma dica, né, da nossa série de dicas aqui. Espero que tenham gostado. Dá um like, curte aí a nossa dica e logo em breve traremos mais mudanças aqui da Lei 12.971 de 2014. Beleza? Até a próxima!